Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Quando o pastor entrou em contato comigo e pediu para eu trazer a palavra, a gente treme e teme. Não só por estar aqui em cima. Claro que estar aqui em cima a gente fica nervoso, né? Mas é porque nós não estamos falando para qualquer pessoa. É porque nós estamos falando para a igreja de Jesus. E essa responsabilidade é muito grande, porque a gente está falando para a noiva de Cristo. Então, se Jesus trata a noiva dele com tanto carinho, a gente também tem que fazer a mesma coisa, hein? E o temor também, queridos, é de subir aqui nesse púlpito e falar alguma coisa que eu não esteja vivendo. Porque a gente não pode falar do que a gente não vive. A responsabilidade é muito grande, queridos. Mas Deus é bom. Deus é muito bom. E eu estou feliz de estar aqui nessa manhã, queridos, porque eu virei para o meu marido em casa e falei para ele assim: eu vou levar a palavra no domingo. Ele falou: você vai? Vou, mas a igreja vai estar vazia. Doce ilusão, né? A igreja vai estar vazia, não vai estar muito cheia, não. E aí eu estava sentada ali, o Alisson olhou para minha cara e falou assim: você está cheia. Amigo. Isso é porque ele é meu amigo. Amém. E esses dias, antes de entrar na palavra, eu gostaria de contar essa experiência, que eu só fui entender depois. Às vezes comigo a ficha demora a cair. Deus me mostra algumas coisas, mas a ficha não cai na hora. Só cai depois. Mas mesmo assim cai, ele ainda é misericordioso. Eu saí com o meu marido para a gente fazer compras e eu voltei. Quando a gente estava voltando pela Alameda, o carro parou no sinal e parou do lado de um homem que estava na calçada, dois homens orando por um outro homem. E eles oravam de olhos fechados ali, o carro parou ali do lado e eu fiquei olhando pela janela assim. E eu fiquei olhando e eu comecei a interceder também, né? Estava orando, vamos interceder. E eu ficava lá em concordância, mas aí o sinal abriu e a gente teve que seguir, não deu para continuar vendo aonde ia acabar aquilo. E eu fiquei, meu Deus, e eu dentro do carro eu falei, aleluia. Oh, meu Deus, vontade de descer do carro. Mas se parasse o carro ali, iam buzinar atrás de nós. E tudo bem. E a gente veio seguindo. E eu vi com aquilo, puxa vida, tem gente orando na rua. E eu vim feliz, sabe? E aí, como a gente veio por dentro, pelo Caramujo, paramos na encruzilhada lá dentro, para entrar aqui, para Santa Bárbara, e tinha dois homens arriando um despacho. E aí eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, nem escureceu ainda. Mas enfim, hoje em dia estão fazendo isso à luz do dia, né? Isso aí é de menos. E aí eu olhei aquilo e dois homens fazendo uma oferenda ali na encruzilhada. E seguimos. Mas a minha ficha não caiu naquela hora. E aí nós fomos para casa, eu esqueci o assunto. E quando foi no dia seguinte, ontem, o Senhor me fez lembrar dessas duas cenas que eu vi. E aí a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi: quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Nós estamos no final dos tempos, filha. Isso vai ser mais comum do que você imagina. Nem todos vão abrir a porta. Mas é mister que isso aconteça. Amém? E eu vou pedir aos irmãos que abrem Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Amém. Você crê que Jesus está aqui, queridos? Você crê nisso? Amém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença agora, Senhor. Ou melhor, estamos na sua presença desde que chegamos aqui, desde que saímos de casa. A partir do momento que nos colocamos diante de Ti, nós estamos na sua presença, porque o Senhor vive em nós. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos estar de corações abertos para Ti. A Tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Que nessa manhã o Senhor venha destruir as fortalezas mentais que se colocam, Senhor, na nossa mente nessa hora e nos impede de compreender o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar, Senhor, mentes e corações nessa hora, e que hajam corações desabrochados, abertos para ouvir a Tua voz. E nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha estar conosco. Emanuel, venha estar conosco. Em nome de Jesus. Amém? E esse versículo aqui fala sobre porta. Diz que Jesus está à porta e Ele bate. Você já abriu a porta para Jesus? Já? Você sabia que a porta que você abre, ela não é aberta quando você se converte? Você se converteu, um dia você aceitou Jesus. Eu não sei se todos aqui são convertidos, um dia aceitaram Jesus. Engraçado que essa palavra aceitar Jesus é muito engraçada, né? É como se a gente dissesse assim: Jesus, hoje não, mas um dia eu te aceito. Pobre de nós. É Ele que nos escolhe, queridos. Amém? Só que a porta que você abre, ela não é aberta só quando você aceita Jesus. Existe uma porta que você e eu vamos precisar abrir um dia. E normalmente, quando o Senhor pede que a gente abra essa porta, Ele primeiro leva a gente para o deserto. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor, sabia? O Senhor não nos leva ao deserto para ficar só. Ele nos leva lá para falar de amor. Porque a gente só escuta a voz do Senhor quando não tem nada em que a gente possa se apoiar. E aí a gente vê que o único lugar que a gente pode se agarrar é nele, e mais ninguém. Então, o que eu estou querendo dizer de porta? Existe um livro na Bíblia que ele é muito difícil de ser lido, primeiro porque a gente tem uma certa ressalva de ler, que é o livro de Cantares. Você já leu Cantares? Já, irmão? Alguém já leu Cantares? Cântico dos Cânticos, Cantares. É um livro que fala muito de casamento, né? Do amor do noivo pela noiva. Só que o livro de Cantares, ele tem elementos que prenunciam a igreja e o seu relacionamento com o Rei Jesus. Ali o livro de Cantares está tipificando Jesus e o amor dele pela igreja. Não só o casamento e a união a nível terrestre e terreno, mas a ligação vertical entre Deus e a igreja, entre Jesus e a igreja. E quando você pega Cantares, no capítulo 5, quem quiser pode abrir,
versículo 2, capítulo 5, a partir do versículo 2, você vai ver que ali também está falando de porta. E o que pode acontecer, queridos, se nós não abrirmos essa porta? Cantares, capítulo 5, versículo 2. A minha versão é um pouquinho diferente, mas eu creio que vocês vão entender. A minha versão é internacional. Cantares, capítulo 5, versículo 2. A amada diz: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. O amado diz: abre-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. E a amada diz: já tirei a túnica, terei que vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vestiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Mais uma vez a gente veio falar sobre porta. O Senhor disse para todos nós que Ele está à porta e Ele bate. Nesse livro aqui de Cânticos, o amado colocou a mão na frecha da porta. Hoje Jesus coloca a mão na frecha da tua porta. Você vai abrir, querido? Essa é a diferença. A amada, ela diz: já tirei a túnica, terei que vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? Nesse trecho aqui, a amada, ela não quer se incomodar em abrir a porta para o noivo. Ela já estava acomodada. Ela ia ter que se desfazer da acomodação para poder abrir a porta para o noivo. Só que quando ela foi abrir a porta, queridos, o noivo já tinha ido. O amado já tinha ido. E sabe o que aconteceu quando ela saiu para procurar um noivo? Quando ela percebeu que ele já tinha ido embora, ela quase desmaiou de tristeza. E ela diz assim: os sentinelas me encontraram enquanto fazia a ronda na cidade, bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto. Os sentinelas dos muros. Se você não abrir a porta, queridos, outra pessoa vai tentar arrombar. E a gente sabe quem é que vai fazer isso, né? Jesus está à porta e Ele bate. Independente do que esteja acontecendo hoje lá fora, que a gente sabe que é carnaval, uma irmã conversou comigo e ela disse o seguinte: que ela teve um sonho e ela sonhou que os pés do Senhor estavam sobre o Brasil nesse período de carnaval. E aí ela disse que os pés do Senhor caminhavam no chão, no solo brasileiro. E o Senhor dizia: cadê meu povo? Cadê meu povo? Porque nessa época do ano, querido, existem várias coisas. Quando eu vi aqueles homens firmando aquele pacto lá, fazendo aquela oferenda, era mais um portal que estava se abrindo para a entrada de demônios. A gente sabe que isso acontece. No início do mês de fevereiro já se fez uma oferenda para uma entidade chamada Iemanjá e se abriu um portal sobre o Brasil e entra demônios. A gente sabe que é assim que acontece. E o Senhor procura o seu povo, porque à medida que eles estão adorando a Satanás, seja quem for, nós estamos aqui reconhecendo quem é Jesus. E Ele é o nosso amado, queridos. Por que a gente resiste tanto quando o nosso amado bate a nossa porta? Por que a gente resiste? Porque, na verdade, a gente imagina que o nosso amado, Ele só está conosco em alguns momentos. Só que a palavra diz que o nome dele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele está conosco todos os dias. E Ele diz na palavra: eis que estarei convosco todos os dias. O nosso Deus não é um Deus inacessível.
Jesus não é inacessível. Jesus não tem hora marcada para te encontrar. Ele pode te encontrar a hora que Ele quiser. Ele está aí para você. A hora que você procurá-lo, seja a hora que for, para Ele não tem horário. Ele não é regido pelo tempo que você vive. Então, quando você quiser entrar, a hora que você quiser abrir a porta e deixar o seu noivo entrar, você pode. Você só abre a porta, querido, para quem você tem intimidade. Eu não abro a porta do meu quarto para qualquer pessoa. O livro de Cantares fala de intimidade entre noivo e noiva, entre marido e esposa. Eu compartilho a minha intimidade com o meu amado, que é Jesus. É lá dentro que Ele me conhece, querido. E é lá dentro que Ele quer te conhecer. Porque dentro da intimidade, dentro do teu quarto, fechando a tua porta, lá, querido, você é você mesmo. E eu lembro que em minhas orações, um pouquinho antes do Senhor me levar nesse deserto, um pouquinho depois, que eu já estava lá no deserto, lá só, o Senhor, chegaram momentos da minha oração em que eu não conseguia mais falar nada. Eu só chorava. Mas também chegou um momento em que eu podia fechar os olhos e falar assim para Deus: Senhor, o Senhor me conhece. Não tem nada aqui, Senhor, que eu não possa, que eu consiga esconder de Ti. Você fechar os olhos e você notar que você está olhando para o Senhor e que Ele está te olhando. E os olhos do Senhor, querido, Ele penetra tão fundo dentro da sua alma que não tem como você esconder um grão de areia. Ele te conhece do avesso, de dentro para fora e de fora para dentro. E chegar a essa intimidade, querido, a ponto de você olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, eu não tenho nada que esconder. Sabe, Senhor, esse defeito aqui que o Senhor está vendo? Sabe esse problema que o Senhor está vendo? O Senhor já conhece muito antes de eu imaginar. Então eu não tenho mais nada para esconder. Quando você entra na intimidade, você entra desarmado. A única pessoa que pode e deve ver a sua nudez espiritual é o Senhor Jesus. Quando você entra na intimidade com Deus, você entra nu. Você não leva ninguém. É só você e Jesus. E ao mesmo tempo, queridos, o que me deixa muito feliz e impactada é que esse Jesus que a gente fala, Ele é tão grande, mas é tão humilde. Quem ia querer ficar na nossa presença? Um Deus ficar na minha presença. Como Ele disse uma vez, que se deleita na presença também dos filhos dele. Ele não tem essa necessidade, mas nós temos essa necessidade todos os dias. Eu não sei, querido, se eu estou conseguindo ser claro. Mas não dá mais para a gente viver longe dele. Não dá para viver os nossos dias, por mais atarefada ou atarefado que você esteja, sem ele. Você já sentiu saudade de orar, queridos? Alguma vez na sua vida de crente, você já sentiu saudade de orar? Você já estava tão atarefado durante o seu dia que você chegou no momento de falou assim: ai, Senhor, eu preciso orar. Que vontade de orar, Senhor, eu preciso falar contigo. E às vezes dá vontade de correr fora desse mundo, porque esse mundo abafa a gente, né? Abafa a gente de uma forma que, se a gente não tiver cuidado. Eu me sinto, irmão, sabe como eu me sinto? Às vezes que eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, ou então quando eu estou fazendo as minhas coisas. Sabe criança, quando você joga a criança no meio de uma multidão, deixa ela lá? Criança no meio de adulto, já viu? A visão dela é totalmente diferente, né? Ela vê todo mundo muito grande. Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 3 anos, então se eu colocar ela no meio de uma multidão, ela vai me procurar. Os olhinhos dela vão correr a multidão inteira. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ou meu pai? E eu me sinto assim, queridos. Parece que o Senhor me colocou no meio do mundo. O mundo é uma multidão.
E vira e mexe, eu estou correndo os olhos e procurando os olhos dele, para que eu tenha segurança. Quando a gente encontra o olhar dele, já viu criança quando encontra o olhar da mãe e do pai? Que vê que não está sozinho? Então hoje, querido, antes de chegar aqui, eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. E eu fechava os olhos, eu procurava Ele. Você sabia, querido, que o Senhor, quando gerou você, Ele tinha um propósito tão grande. E o amor que Ele tem é tão grande que não dá para entender. Uma vez o Senhor me levou no ano que eu nasci. Eu estava andando com um senhor num local que eu conhecia, mas eu não sabia onde era. E eu não via o Senhor, eu só ouvia. E ele dizia, você sabe onde você está? Eu falei, não, Senhor, que lugar é esse? E ele me mostrava aquele lugar. E aí eu reconhecia, eu falei, sim, é esse lugar? E ele falava, é. Mas eu achava tudo muito estranho. E eu conversando com minha irmã, nós fomos orar. E eu falei, mãe, eu sei que eu estava caminhando num local, numa cidade, mas era tudo tão antigo, eu não me lembro que lugar é esse. E o Senhor revelou a ela, depois mostrou a mim, que o Senhor tinha me levado no ano que eu nasci. E aí ela falou assim, eu falei, mas qual é o objetivo disso? Porque o Senhor não faz nada sem objetivo, amém? O Senhor não te dá um sonho, uma revelação, uma visão sem objetivo, só porque Ele deu. Existe um objetivo naquilo. E quando ela conversando comigo, nós oramos e o Senhor falou que Ele tinha me levado lá para me mostrar que desde quando eu nasci Ele já estava comigo. E é assim com vocês também, queridos, com cada um de nós, sabe? Não há motivo para estar aqui nessa manhã se não for por Ele, se não for para abrir essa porta. Se estar aqui ou estar com Ele em casa para você é um fardo, queridos. Faça um pedido que não é muito comum. Pede o Senhor para te levar no deserto. Pede o Senhor para te levar lá. Porque lá é só você e Ele. E lá você começa a conhecer Ele de uma maneira que você nunca conhecia. A única coisa que eu posso dizer para os irmãos aqui nessa manhã é que você não rejeite o seu amado. Porque a mão dele está na frecha da sua porta, querido. Meu Deus! Olha aí. E se você rejeitar, ele vai embora. Porque ele não vai ficar onde ele é rejeitado. Por mais que ele te ame, ele não vai aguentar ficar num lugar onde ele não é querido. Por mais que ele te ame, ele não vai ficar. E ainda há uma porta aberta, e ainda há tempo, queridos. O dia não vai haver mais. E esse dia está se aproximando, queridos. E muito rápido. Então, se você não decidir abrir a porta hoje, pode ser que você não consiga chegar para o culto de quarta-feira. E se você ficar esperando um culto para abrir sua porta, eu sinto dizer você, mas eu não te garanto nada. E nem ele. Nossa vida está acabando, queridos. E nós não somos daqui. Nós temos o endereço certo. E a única coisa que eu posso dizer para os irmãos é que não há nada mais nesse mundo que me prenda aqui. Assim como constantemente eu sinto, algumas vezes eu sinto saudade de orar, porque às vezes eu não posso, por causa dos meus afazeres. Eu sinto saudade do céu.
E antes de você chegar lá em cima, restabeleça esse relacionamento aqui embaixo. Porque o Senhor não vai convidar para entrar na recâmara uma noiva que nunca tenha tido intimidade com Ele. Nunca. Você não convida para entrar no seu quarto, na sua casa, quem você não conhece. Da mesma forma o Senhor. Mas sabe o que é lindo nessa história toda, queridos? Ele está aqui. Ele está aqui desde a hora que você entrou. E é muito bom saber que Ele está aqui. Porque os meus olhos procuraram Ele. E eu falei, Senhor, eu só subo naquele culto se o Senhor estiver aqui. Mas Ele está aqui. Ele chegou aqui antes de você. Será que você pode ser confrontado pelo Senhor agora? Feche seus olhos em nome de Jesus. Olha para Ele. Eu sei que é incômodo. Eu sei que é incômodo olhar nos olhos dele. Joga sua resistência no chão, para de pensar em outras coisas e concentra nele. Não ouça a voz do acusador, não, porque ele não te acusa. O Senhor não te acusa. Entra nesse confronto, querido, nesse embate agora com o Senhor. Olha no olho dele. O que você tem para dizer para ele? O que você tem para dizer para o Senhor agora? Fala. Ele está olhando para você. O que você tem para dizer para ele? Não deixe sua mente vagar, não. Olha para ele. É esse embate que ele quer ter com você todo dia, querido, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Seus olhos são como chamas de fogo, Senhor. Fala para ele aí o que você está sentindo que você é. Fala para ele o que você é. Ele pode ouvir qualquer coisa que você quiser dizer. Qualquer coisa que você quiser dizer agora, você pode dizer. Ele não te condena. Ele quer ouvir você dizer o que você tem para dizer. Fala o que está aí dentro do seu coração agora. Põe para fora. Se você não começar a entrar nesse embate, querido, você nunca vai ser transformado da maneira como você quer. Você quer ter intimidade com o Senhor, mas não sabe como. Olha no olho dele agora. E diz para ele o que você está sentindo aí agora. Em nome de Jesus. E as fortalezas começam a cair por terra. Porque é só esse encontro com Ele que faz derreter esse muro que você ergueu. E esse muro precisa ser jogado por terra para que Ele possa entrar. Deixa Ele meter a mão na frente da sua porta. Deixa Ele entrar aí, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não olha para mim, não. Não tem nada para te oferecer, não, querido. Emanuel, Deus conosco, está aí. Quanto tempo você não olha para Ele assim, cara a cara? Quanto tempo? Não foge, não. Encara Ele. Fala. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Jesus. 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 Não tem ninguém olhando para você. Faz isso. Jesus. 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 Abre a porta. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre a porta. Entra, Jesus, entra. Convida Ele para entrar. Convida Ele e fala, entra, Jesus. Quebra essa resistência, queridos.
Abre a porta. Abre a porta. Fala, Jesus, entra aqui. Entra, Jesus, está bagunçado, mas entra. Entra, Jesus, está bagunçado, obedece. Olha como está, Jesus, olha só. Olha para mim, Jesus, olha. Olha para mim, porque o Senhor não me condena. O Senhor entra para fazer a limpeza. O Senhor entra para me encher de Ti, Senhor. Meu Deus, entra, Senhor. Entra, seja bem-vindo aqui dentro, Jesus. Eu abro a porta para você agora, Pai. Eu abro a porta, entra, Jesus, entra, Deus. Eu não vou fugir, Senhor, não vou fugir. Eu estou aqui. Se coloca de pé em nome de Jesus. Continua pedindo a Ele para entrar. Oh, Deus, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha. Jesus está entrando, Ele está visitando pessoas aqui, eu vejo isso. O Senhor está entrando aí. Ele já começou a entrar aí, querido. Deixa Ele entrar. Eu sei que é incômodo. Tem pessoas que sentem incômodo, não conseguem. Mas você vai conseguir, essa barreira vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se eu tenho permissão, pastor. Posso fazer uma oração? Quem quer vir aqui na frente, em nome de Jesus, vem. Quem quiser vir, venha. Manhã de adoração. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Nós não queremos fugir desse embate contigo, Senhor. Não queremos, porque somos teus. Porque sabemos de onde viemos. Reconhecemos de onde viemos, Senhor. E nós viemos de Ti, Senhor, viemos de Ti. Senhor, entra em mim, Senhor. Olha como está meu coração, Jesus. Olha a dor que eu sinto agora. Olha a dor que eu sinto. Olha como está sujo, Deus. Limpa, Senhor. Envia os Teus rios, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lava, Senhor. Lava, Deus, aquilo que não podemos lavar. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito, quem tiver desejo de ajoelhar, ajoelha. O Senhor vai começar a te lavar agora. De dentro para fora. De dentro para fora. Aleluia. Jesus, onde eu não consigo deixar você entrar. Entra agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, quebrando agora os nossos corações. Deus, lá onde a gente não alcança, lá dentro, Jesus, entra. Se você quiser chorar, chora agora. O Senhor vai começar a te lavar. O Senhor vai começar a entrar onde você não permitia. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, sinta o Espírito Santo entrando em você. Ele vai começar a restaurar você. Você vai perceber que você vai ficar mais sensível a você. Aonde você estiver, aonde ele começar a falar com você, você vai ouvir. Em nome de Jesus. Penetra agora, Senhor, na divisão da alma do Espírito. Espírito Santo. Lá onde a nossa mão não alcança, Senhor, lá dentro. Lá dentro, Jesus, lá dentro.
Lá onde a gente não alcança, Jesus. Lá naquela dor que está doendo, que ninguém alcança, que ninguém vê, ninguém sabe. Lá dentro, Jesus. Lá dentro. Vai, Senhor. Vai, Senhor, lá dentro. Nós usamos agora o teu Espírito. Agora, Senhor, nós estamos liberdade de ti. Entra, Deus, lá no âmago, lá na divisão. Lá onde a gente não vê, Senhor, lá onde ninguém vê. Lá, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Intercessores, em nome de Jesus, ministramos. Mãos, pastores, mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá ligado aí, igreja? Deus está trabalhando. Feche seu olho, Deus está trabalhando. Você também, amém? Você é isso. Eu creio. Oh, aleluias. Você tem liberdade aqui, Jesus. O Senhor tem liberdade aqui, Jesus. Esse culto é seu, é tudo seu, Senhor. Ah, Deus, faz o que o Senhor tem que fazer. Faz o que o Senhor tem que fazer, Jesus. Agora, Jesus. Faz o que o Senhor tem que fazer, Senhor. Cura, Jesus. Cura. Oh, Jesus, cura. Jesus. Jesus. Existem portas que já estão sendo abertas. O Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado. Jesus. O Senhor vai começar a destrancar as portas. E a transformação é de dentro para fora. Porque Tu és Deus. Porque Tu és Deus. Porque o Senhor trabalha como quer. E da maneira que o Senhor quiser. Aleluia! Oh, aleluia! Você pode adorar a Deus, querido? Preste atenção quem está aqui, não. Adora Ele. O mundo é para Ele. A adoração é para Ele. A nossa vida é dele. Oh, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Todas as pessoas aqui nas suas mãos que vieram à tua frente. O Senhor desencadeou, Senhor. O Senhor tirou a chave. É só o início, Senhor, de começar de um encontro contigo. Deus, em nome de Jesus. É o Senhor quem muda mentes, é o Senhor quem muda os conceitos. É o Senhor quem muda as verdades. É o Senhor quem mostra o que é mentira. É o Senhor quem revela o oculto e o escondido. Nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas que se colocaram diante de Ti tenham frentes. E aquelas que ainda estão no banco e que temeram o embate contigo nessa manhã, mas um dia o Senhor vai pegar. Eu creio. Mas esses que vieram aqui, enche o teu espírito. Começa a mudar a realidade aqui. Começa a mudar, Jesus. Tudo aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Amém?